Agora vamos fazer um exercício utilizando o método da integração para resolver um problema de cinemática. O problema em si: uma bola é arremessada para cima do topo de uma torre de 18 metros de altura, com uma velocidade de 12 metros por segundo. Sabendo-se que a aceleração da bola é constante e igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado para baixo. Determinar, item a função v de t, a função y de t para qualquer tempo t. Quem assistiu às aulas anteriores já lembra que lá nos extremos de integração, ao invés de eu colocar uma v2, eu vou colocar uma v de t. Ao invés de eu colocar um y2, uma posição y2, eu vou colocar um y de t. Né? A máxima altura alcançada pela bola e o valor correspondente de t. Qual é a interpretação disso daqui? A máxima altura é onde a condição de contorno é nula. Né? A V2 lá em cima é zero. Né? Então eu vou colocar um tempo t para uma velocidade zero, lá na parte de cima, nas condições de contorno superiores. Né? O tempo ao se chocar com o solo. O que é que eu tenho no solo? Altura zero, ou posição nula, depende do referencial, né? Mas vamos adotar aqui o referencial nulo no solo. Então, eu sei que quando ele chegar lá na posição 2, eu vou estar com y no solo e do outro lado eu vou ter tempo para localizar. Tá? O gráfico de y de t, basta pegar aqui essa v de t e y de t, traçar o gráfico de y de t e o gráfico de v de t. E por fim, pede-se aqui o gráfico de v de y. Curioso, mas vamos traçar sim esse gráfico. E nós vamos trabalhar com aquela equaçãozinha de Torricelli, aquela equação que vem de que a aceleração é igual a v dv dy, no nosso caso. Iniciamos então com o item A. Opa, só um pouquinho. Ok. Item A. V de t e y de t para qualquer tempo t. Olha só, nós temos aqui as informações do problema. Vamos colocar aqui ao lado o nosso traçado. Vamos fazer um traçadinho aqui do problema. Tem uma torre aqui. Essa torre aqui tem, em relação ao solo, 18 metros de altura. Tá? Então vamos pegar uma outra linha, uma outra cota, só para demonstração aqui, ficar um pouquinho mais interessante. Vamos colocar aqui 18 metros. Essa bola, essa esfera, ela é lançada para cima, a partir desse ponto, com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo para cima. Então aqui é a posição conhecida e nós temos aqui uma velocidade conhecida. Vamos colocar aqui 12 metros por segundo para cima. Tá? Gravidade padrão, não muda nada na gravidade, 9,81 para baixo. A partir desse flash inicial, desse instante inicial, começa a vir algumas perguntas. Né? Nós estamos trabalhando aqui com determinismo. Nós conhecemos as grandezas envolvidas, os fenômenos, as equações e queremos prever, né, por determinação e certeza, algumas posições, alguns comportamentos desse fenômeno. Tá ok? Então aqui tem uma torre, alguém lançou isso aqui para cima a 12 metros por segundo a partir dessa posição. Então, o item A, que era determinar v de t e y de t, ele vai ter que envolver essa configuração. Tá? Ok, agora voltando lá nas equações que nós conhecemos, nós temos lá a nossa v igual a dx dt, e nós temos também que A é igual a dv dt. Lembrando que aqui é dy, né? Vamos só dar uma apagadinha aqui, vamos colocar dy.
dy dt. Então, tomando por base isso, essas equações aqui, eu vou usar as duas? Provavelmente, porque uma delas está pedindo comportamento da velocidade, a velocidade ela aparece aqui e aparece aqui, e a outra perde o comportamento do y, e o y aparece aqui nessa primeira equação, tá ok? Então vamos começar pela mais básica, que é da aceleração, afinal de contas a aceleração é conhecida, né? Então nós temos aqui que o nosso g, que aqui para o nosso caso é o nosso a, que é o nosso menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas por que menos 9,81? Porque agora eu já estou trabalhando com uma componente de vetor. Inclusive, podemos colocar aqui, o nosso y cresce a partir do solo em 0 para cima. Então, ele é positivo para lá. Se a aceleração da gravidade, que é um vetor, está para baixo, então, na hora que eu coloco para ser usada, eu tenho que lembrar de colocá-la negativa. Tá? Então, lembrem que o A é menos 9,81. Então, esse aqui é o nosso G. Ok. Então, vamos lá, de posse da nossa primeira equação diferencial, A igual a dy dt. Desculpa, dv dt, né? dv dt. A aceleração é constante, posso deixar junto com o tempo, então vou ficar com a dt igual a dv. E posso promover aqui a integração, só um pouquinho, em ambos os lados, né? Desse lado aqui, desde um tempo 1, né? Para uma velocidade 1, mas no tempo 1 eu vou dizer que esse tempo aqui, nessa posição inicial, é o meu tempo igual a 0, essa posição inicial. E a minha velocidade V1, né, que é a minha condição de contorno 1, tempo 1 é 0, e a minha V1 é 12 metros por segundo para cima. Então, 0 para o tempo e 12 para a velocidade. Já está substituído. Né? Tempo 2, eu quero deixar aberto, um tempo aberto. Então, vamos deixar um tempo genérico t e numa velocidade genérica v, ou v de t, como nós queremos utilizar. Tá? E, obviamente, que vocês saberiam fazer isso aqui sem arranjar essa integral, mas nós estamos fazendo aqui para aplicar a integral. Então, você vai ficar aqui com a vezes o tempo superior menos o tempo inferior, igual a integral aqui de v vai ser o próprio v substituído superior menos inferior. Então, vai ficar v de t menos no inferior, que é 12. Ficaria v definido de 12 a v de t. Tá? Aí fica limite superior menos inferior, v de t menos 12. E, obviamente, que você fica aqui com essa equação v de t igual a 12 mais a t, que para o nosso caso já vou substituir esse a por menos 9,81 vezes t. Aí de novo você fala, mas professor, para fazer isso aí, eu podia ter aplicado a equaçãozinha direta lá da cinemática, né? V igual a V0 mais AT e acabou-se. Sim, só que aquele método ele é meio quadrado, né? Esse método aqui ele é genérico, você pode encontrar várias situações na sua frente e resolver por esse método. Aquele lá pode te confundir um pouco, tá bom? E sem falar que lá você tem mais equações a serem decoradas, tá ok? Então aqui está nossa primeira função procurada, v de t. E o y de t? Ora, o y de t é similar a isso. Só que agora, vamos até mudar a cor aqui. Agora nós vamos utilizar a próxima equação diferencial. Aqui usou da aceleração, a próxima aqui é da velocidade. Então, v é igual a dy dt. Tá? Isola de novo aqui, né? Fica v dt é igual
a dy. Né? A velocidade ela é uma função, você está vendo aqui, ó, uma função no tempo, então já deixo ela junta do tempo lá. Se ela fosse, por acaso, constante, você podia deixar em qualquer lugar, mas no caso aqui ela é função do tempo. E aí você agora traz esse valor aqui lá para dentro, não esqueça, muita gente esquece disso, não esqueça disso. Aí você fica aqui com 12 menos 9,81 t dt igual a dy. E agora sim, vamos pôr até em vermelho aqui, você promove aqui com a sua integração. Vamos melhorar aqui, aqui, e do outro lado também, integral. Desse lado aqui, o tempo, desde uma posição inicial, que nós conhecemos lá, ó, 0, então desde 0, até uma posição final. A posição final nós vamos deixar em aberto, porque nós queremos obter uma função y de t. Então, até um tempo t qualquer. Pronto. E do lado do y, a mesma coisa. Posição inicial, 18 metros, olha lá. Na condição de contorno 1, eu tenho essas três características aqui, ó. Posição inicial, tempo inicial e velocidade inicial. Então, desde 18 até o finalzinho, que é o nosso y de t procurado. E aí você procede com a integração aqui. A integral disso aqui vai ficar 12t menos 9,81 t quadrado sobre 2. Tá? Só lembrando, vamos escrever aqui então. Vamos voltar ao nosso azul. Então nós vamos ficar aqui com 12t menos 9,81 t quadrado sobre 2, aqui tem uma vírgula. Isso aí definido de quanto até quanto, né? Vamos botar aqui de 0 a t. E do lado direito, um y definido de 18 até y de t. E já estamos quase prontos aqui na nossa equação. Deixa eu só tirar essa telinha daqui. Vamos pôr aqui em cima. Então, a nossa equação para o y de t, vindo para cá, fica... Ó, o y de t está aqui, ó. Então, superior menos inferior. Então, fica y de t menos 18, mas eu já vou pôr do outro lado da igualdade para acompanhar esse termo aqui, ó, porque eu quero isolar o y de t. Então, o menos 18 vai para lá, mais 18. Daquele lado, eu vou ter o superior menos o inferior. O superior é exatamente o que está aqui, ó, 12t menos 9,81 t quadrado sobre 2. Então, mais 12t menos 9,81 sobre 2t quadrado. Acabou. Essa aqui é a nossa função y de t procurada. Novamente, você poderia dizer assim, ah, professor, mas isso aqui é só aplicar aquela equação, é y igual a y0 mais v0t mais meio de at quadrado. Sim, exatamente isso. Só que volto a frisar, tem problemas mais complexos, quando você envolve, por exemplo, forças ou velocidades que não são constantes, que variam com posição, com módulo de elasticidade, com coeficiente de elasticidade de uma mola, com coeficiente de atrito, você começa a ter uma outra abordagem, você se perde. Ou mesmo uma força elétrica, aí com esse tipo de abordagem, se você vier aqui utilizar essa forma integral para resolver, você sai tranquilamente. Então essa forma integral ela é abrangente, ela resolve os problemas mais simples e os problemas mais complexos. Tá ok? Nós, na sequência, então, precisamos determinar qual é a máxima altura alcançada pela bola e o valor correspondente do tempo. Bem, vamos lá. Eu trouxe para cá o gráfico novamente, né, o esboço. Posição 1, eu tenho um tempo, altura e velocidade. Esse aqui é a condição de contorno 1. Tá? Vamos até melhorar um pouco aqui. Vamos chamar isso aqui de CC1. Então, condição de contorno 1, tá? Só para ficar bem enfatizado.
tá em canetão preto aqui, tá? Essa esfera vai subir, né, devido à ação da gravidade, e uma hora ela vai parar, tá? Dentro dos padrões normais, ninguém está usando um foguete aqui, nem uma velocidade infinita, né? Então, uma hora ela vai parar e vai começar seu retorno em direção ao solo. Então, vamos utilizar aqui uma trajetória em verde. Ela sobe e atinge aqui uma posição cuja velocidade é nula. Essa posição aqui, ó, nós podemos deixar bem claro, é a nossa posição de análise 2, ou seja, a condição de contorno 2. Eu vou ter aqui um tempo 2, que eu não conheço, inclusive é uma das perguntas, né, a máxima altura e o tempo correspondente. Eu vou ter a posição y2, que é a própria máxima altura procurada, e eu vou ter aqui uma velocidade lá em 2. E uma aceleração. A aceleração é constante, é o próprio g. Né? Então tá. Não conheço, quero conhecer. E o V2 é conhecido. Eu sei que nesse ponto aí, a velocidade ela fica nula. Então percebam agora, eu tenho as condições de contorno um pouquinho mais claras aqui, né? Antes nós deixamos o tempo em aberto, velocidade em aberto, y em aberto. Agora elas estão mais fechadas, né? Eu quero saber lá em T2, lá em Y2, né? Para um V2 igual a zero, ok? Então vamos aplicar o mesmo conceito, só que com essa nova visualização. Eu poderia retomar as equações do V de t e do y de t e fazer essas substituições. Por exemplo, pega lá a V de t, substitui para o V2 igual a zero e acha o tempo, e assim por diante. Mas vamos fazer aqui a integral rapidamente. Então, agora nós estamos resolvendo o item B, e nós vamos utilizar aqui a equaçãozinha do A igual a dv dt. No lugar da aceleração, já pode até colocar lá, menos 9,81. O tempo e a velocidade. Vamos fazer a nossa integral. Desse lado esquerdo aqui, o tempo variando desde 0 até quanto? Até um T2, que é a minha pergunta. É a minha pergunta. Do outro lado, a velocidade partindo de uma velocidade 12, subindo aí, até uma velocidade nula. Veja que agora eu não deixei em aberto o problema. Eu já substituí as condições de contorno. E aí fica mais fácil de você resolver. Já está pronto, né? Você integra aqui, fica menos 9,81t, aplicado em T2. Aqui em 0 vai anular, então você vai ficar com menos 9,81 vezes o T2, que é o que você procura, é igual ao superior menos inferior. O dv integra é V. 0 menos 12, né? V aplicado em 0 menos V aplicado em 12. Então ficou menos 12. Isso aqui fica tudo positivo e você tem um tempo 2, que é 12 dividido por 9,81, que nós podemos fazer aqui rapidamente. Aí, 12 dividido por 9,81. Olha lá, 1,22324. Vamos exercitar aqui, ó. 1,22324. 5 significativos. Vamos ver 1, 2, 3, 4, 5. Terminou aqui. Então aquele quatrinho ali, ó, pode ser eliminado, né? Tempo em segundos. Então, nesse tempo aqui, a bola atinge a altura máxima e começa a descer. Então, uma das perguntas já está respondida, que é o tempo t. E qual é a máxima altura? Ora, agora se vai adiante. Utiliza a outra equação, né? Então, o item B ainda, só que utilizando agora a equação do V igual a dy dt. Né? V igual a dy dt. O tempo máximo você tem. Deixa eu só fazer uma análise aqui. A velocidade nós já temos
calculada a equação anterior, a posição nós estamos procurando e o tempo de posição nós temos. Tá? Então aí você vai vir com aquela V de T que você achou anteriormente e coloca aqui. Né? Então só para deixa eu só puxar. Aqui está ela, a equação da velocidade. Substitui aqui dentro. Então nós vamos ficar aqui com 12 menos 9,81 T em dt, né? Então aqui tem um dt igual a dy. Faz a devida integral em ambos os lados, desde um tempo inicial do problema, que seria aqui, ó, em zero de novo, desde um tempo zero, até um tempo t que você já conhece da solução anterior, 1,2232, tá? Do lado direito, integra desde um y inicial, que no nosso caso é 18, até o y2. Né? Se quiser colocar aqui y máximo também dá, mas nós usamos aqui y2, tá? Até um y2. E aí procede aqui com a devida integração, você vai colocar esses tempos lá dentro. Ó, vai ficar 12t, só um minutinho, então fica 12t menos 9,81 t quadrado sobre 2, isso aqui para um tempo de 0 a 1,2232, igual a y2, já substituindo, né, menos 18. Né? E aí você faz as devidas substituições. Quando você substitui 0 aqui, isso aqui zera tudo, só sobra o termo de cima. Então, essa equação aplicada em 1,2232 mais o 18 aqui. Né? Aí nós vamos ter o y2 igual. O cálculo deu 25,3394 metros. Lembrando dos 5 significativos, eu coloquei um a mais aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então esse 4 aqui é desnecessário para a nossa convenção. Então, deu 25, praticamente 25,3 metros. Né? Essa é a altura atingida aí por esta bola. Vamos deixar aqui marcadinho a nossa altura atingida. E agora o item C, o tempo e a velocidade ao se chocar com o solo. É muito similar a esse aqui do ponto máximo, só que agora é aqui embaixo. Né? Nós vamos ter uma condição de contorno 3 aqui embaixo. Tá ok? Então eu vou abrir uma nova tela, vou limpar essa daqui para trabalhar ela. Então, essa esfera ela atinge o ponto máximo e começa a cair, passa pelo observador aqui que lançou ela e vai em direção ao solo. Tá? E aí, qual é a velocidade ao se chocar com o solo? Né? Obviamente que um instante antes do choque com o solo é a pergunta, né? Qual é essa velocidade aqui embaixo? Vamos chamar essa posição aqui embaixo de condição de contorno 3. Tá? Aqui também nós vamos ter um tempo, acho que nem pede o tempo, né? Tempo e pede as duas coisas. Então nós vamos ter aqui um tempo, vamos chamar de T3, que eu estou querendo saber. A velocidade V3, pouquinho antes de tocar o solo, e o Y3, que é conhecido. Quanto que é? 0. Se eu estou no solo, a altura é 0. Então aqui está muito claro, né? Vocês percebem que nós estamos resolvendo esse problema determinístico em trechos, né? Resolvi daqui até lá, agora vou resolver de lá até aqui.
Se alguém desejar resolver de 2 a 3, pode. Eu quero resolver de 1 a 3, também pode. Não tem problema. Eu quero resolver usando as equações localizadas lá no início. Também pode, sem problema. Mas, novamente, eu vou fazer pelo método do elefante aqui, né? Fazer de novo as integrais para frisar bem como é que funciona esse processo. Tá ok? Então, nós vamos agora partir de 1 e vamos até 3 para localizar o tempo e a velocidade. Veja que quando nós somos de 1 a 2, nós localizamos o tempo e a altura, porque a velocidade era conhecida. Agora a posição é conhecida e aí eu consigo achar o tempo e a velocidade nesta posição. Então, item C. Então, vamos lá. Novamente, eu parto da equação mais externa da aceleração, A igual a dv dt. Faço isolamento aqui, já sei que a minha aceleração é menos 9,81 dt igual a dv. E parto para a integral. De quanto a quanto? Lembra? De 1 a 3 nós vamos trabalhar. Lá em 1 o meu tempo é 0. Em 3 o meu tempo é a pergunta, t3. Velocidade. Lá em 1 o meu tempo, aliás, minha velocidade é 12 para cima. Lá em 3 a minha velocidade não é conhecida, é um v3. Posso deixar em aberto também, tá? Depois, então, o que vai acontecer? Na próxima etapa, nós vamos conseguir achar o tempo para aquela posição. Aí nós vemos nessa equação aqui, terminando de resolver para a velocidade. Mas vamos deixar ela pronta. Você faz a substituição aqui, ó. Você fica com menos 9. Só vamos mudar o canetão. Fica menos 9,81. T substituído em cima, menos embaixo. Como embaixo é 0, só vai sobrar o de cima. Então, menos 9,81 T3 igual. Do lado direito ficou o V3 menos o 12. Então, a equação aqui que nós conseguimos foi que menos 9,81 T3 é igual a V3 menos 12. Mas, veja bem, nós vamos agora utilizar outra equação e ela vai nos trazer o tempo. Então, vamos já deixar pronta essa equação para o V3. Então, V3 é igual a 12 menos 9,81 vezes o nosso tempo 3. Tá bom? Então, deixa ela na espera. Da próxima análise vai vir o tempo e o tempo vai nos dar o V3. Então, vamos prosseguir aqui ao lado direito. Então, agora em busca da relação entre tempo e posição. Então, aqui ó, tinha velocidade e tempo, agora tempo e posição. Ó. dy dt. Então, fica v dt igual a dy. E aí, faz a integral aqui no tempo. Tempo desde 0 até o tempo 3 e o y desde 18, que é o nosso inicial, até o y 0 agora, olha lá. E você vai lembrar que esse v aqui, ela é uma função que tem que ser determinada, né? Veja, aqui você não determinou essa função, você já fez a substituição. Mas lá no início do problema você determinou essa v de t. Está aqui, ó, lá no item A. Então nós vamos lá em busca dela. E ela vai ser quanto? Ela vai ser, vamos voltar o canetão. Ela vai ser aqui, ó, se você olhar aqui embaixo você vai perceber, ó, vai ser 12 menos 9,81t. Então fica 12 menos 9,81 vezes o tempo t. E a hora que você fizer a integral, já podemos até colocar aqui integrado, né? Fica 12t menos 9,81
t² sobre 2, definido de 0 a t3. E à direita você já tem o teu y, né, que é definido de 18 a 0. Então, y substituído no superior menos o inferior. Já vou colocar aqui, ó, 0 menos o 18. Né? Essa equação vai ficar uma equação em T3, uma equação do segundo grau em T3. Né? Você vai localizar as raízes dessa equação. Nós vamos melhorar ela um pouco. Então, você fica aqui com 4,905. Então, fica... Podemos até deixar do outro lado positivo. Fica 4,905. T3 ao quadrado. Já está dividido, já mudei de lado. Tá? Menos 12T3. Lembra? Ó, esse T3 aqui. Né? E menos 18. Isso aí tudo igual a 0. Tá? Então, vou parar aqui agora, já retorno com o valor do T3. Tá bom? Só T3 igual a única solução plausível, né? Porque a outra solução nos dá um tempo negativo. Então, deu 22,2970. Obviamente, esse zero não precisa, já é o sexto significativo, né? Basta 5 segundos. Aí está o valor do tempo T3. Com esse tempo T3, agora você retorna para cá e calcula o teu V3. Então, vamos lá. Fica 22,297, 9,81 vezes... e 12 mais. Ó, vai dar menos 20,6733. Aliás, só um pouquinho. Pera. Faltou tirar uma raiz aqui e uma divisão. Só vamos corrigir o valor. Não é esse valor. Isso aqui é só o que está dentro da raiz, tá? Então, o valor final do tempo é 3,4961 segundos. Com esse tempo, nós vemos então, nós vamos fazendo o cálculo, ter menos 22,297 metros por segundo. Resolvido aí o nosso problema até o item C. Tempo e velocidade ao se chocar com o solo. Tempo, quase 3 segundos e meio. Velocidade está para baixo aí, né? Está descendo a ladeira de menos 22,3 metros por segundo aproximadamente. Em quilômetros por hora, nós vamos ter aí, ó, 80 aproximadamente, né? 80 quilômetros por hora. Obviamente que esse movimento é sem considerar o atrito com o ar. Então, se você considerar o atrito com o ar, ele não vai atingir essa altura máxima, vai ficar um pouquinho abaixo. E ao se chocar com o solo, ele não vai estar com essa velocidade toda aqui não. Tá? Mas aí, para resolver esse problema com o atrito do ar, nós precisamos entrar na cinética, considerando uma força de atrito com o ar, além da força peso, tá ok? Vamos seguir avante, então, traçando o gráfico do y de t e do v de t. Vamos agora traçando o gráfico do y de t, que é o nosso item D. Vamos primeiro aqui colocar o nosso eixo y, o tempo t, vamos já dar um nome a eles. Então aqui o nosso y. Lembrem sempre de colocar a indicação dos eixos, colocar também a unidade. No nosso caso aqui a gente está trabalhando com metro y.
e segundo no tempo. E fiz questão de colocar os pontos de base aqui, ó, veja, na condição contorno 1, tempo 0, velocidade 12, posição 18. Na 2, tempo 1,2, posição 25, velocidade 0. Na 3, tempo 3,5, velocidade menos 22,3 e posição 0. Tá? Peguei esses resultados do cálculo anterior e coloquei aqui. Isso facilita o nosso traçado. Outro aspecto importante é estudar o gráfico antes de traçar. Eu não me preocupei com a região negativa do y, porque só tenho valores para y positivo. E o tempo não tem negativo, então eu vou trabalhar aqui no primeiro quadrante mesmo. Né? O máximo tempo aqui no solo é de 3,5 segundos. Vamos pegar para 4 segundos, então, essa escala. Vou tentar dividir aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então, uma divisão aproximada, se você tiver com a régua, você pode fazer isso de uma forma melhor. O y máximo que vai ter é lá em cima, 25. Vamos colocar então um 30, digamos. Como se aqui em cima fosse o nosso 30. Tá? As nossas escalas, para ter uma ideia, aqui é 18, né, tem o 0, então vamos fazer 10 em 10, deixa eu ver aqui mais ou menos, 10, 20, 30, então 10, 20, 30 do y, tá? Isso é um preparo para você começar a traçar, né? Com a régua você faz esse preparo bem melhor. Aqui é 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Tá? O objetivo desse preparo inicial é você acertar o seu espaço na folha com as suas escalas, aproveitando o melhor possível do espaço de folha que você tem, para você ter um gráfico ampliado, né? Facilmente visualizável. E aí vamos ao traçado. O primeiro ponto que nós temos, vamos colocar aqui em preto, no tempo 0 nós temos uma posição 18. Então tempo 0 aqui está, posição 18, aqui é 15 e o 18 vai estar mais ou menos aqui, ó. E a bolinha fechada, lembra dessas regrinhas? É importante. Ou seja, faz parte do problema sim, tá? Depois, a próxima posição do y é no tempo 1,2, que a posição é 25. 1,2, aqui é 1,25. Vou ter que pegar o recurso da reta. Aqui. Opa. Aqui é 1,5. 1,2 vai estar mais ou menos aqui, ó, tá? E para 25 mais ou menos vai estar no meio, um pouquinho mais no meio aqui, né? Basicamente aí uns 25, 26, tá aqui, ó. Então, essa aí é outra posição. Vamos também colocar aqui na forma de bolinha fechada, faz parte do nosso problema. E por fim, agora, o último ponto que nós temos, que é y0 para o tempo 3,5 praticamente. Vamos usar, acabei mudando a escala, né? Vamos manter a coerência aqui. Esse aqui é o nosso verdinho, só um pouquinho, vamos voltar aqui. Nosso verdinho. E por fim, o nosso cor de vinho aí. Espera aí. Vamos fazer uma bolinha aberta no 3,5. Tá? Por que bolinha aberta? Porque a gente sabe que é um pouquinho antes de tocar com o solo. Né? Então, a esferinha estaria aqui um pouco antes de tocar o solo. Mas a esfera está aqui, depois está lá, sim. Ela está subindo até o máximo e descendo até 0. Só que o tempo corre para a direita. Então, você tem um efeito parábola aqui, né? Inclusive esse y aqui, lembra? Né? O y é o teu y0, que é 18,
mais V0t, que é 12t, mais, no caso aqui é menos, né? 981t² sobre 2. Então, é uma quadrática no tempo. Por isso que você vê esse efeito de quadrática. E lá em cima está o ponto de máximo. Então, vamos traçar aqui a nossa funçãozinha quadrática aqui, né? Tem o ponto de máximo lá e vem descendo aqui até atingir o valor no solo. Tá ok? Então, esse aqui seria o gráfico do y de t. Tá? O gráfico ele tem que trazer uma representação para quem olhar poder interpretar. Quem bate o olho já fala assim, no tempo 0 ele está nessa altura, no tempo 3,5 ele está no solo, no tempo tal ele está na altura máxima. Você tem que ter uma representação, não é só traçar uma parábola de qualquer jeito. Tá? Tivesse mais algum ponto de interesse, né? O ponto em que passou pelo meio da torre, então você estaria aqui com 18, com 9, né? Seria esse ponto aqui. Põe o ponto aí. Deixa a coisa o mais clara possível para quem for ler e interpretar o gráfico. Gráficos não são para bonito, são para a interpretação dos fenômenos e dos problemas. Ok? Então eu vou dar mais uma paradinha só para limpar essa tela. De repente, num passe de mágica, a tela aparece limpa aí para vocês e vamos fazer o traçado agora do V de t. Estamos com a tela limpa, agora vamos ver o item E, que é o gráfico V de t. Novamente, nós não temos tempos negativos, tá? Mas agora a velocidade, que é o eixo y de nosso interesse, ela vai ser positiva com 12 metros por segundo, né? Esse é o valor máximo dela, e o negativo chega ali a menos 22, 23 metros por segundo. Então é importante, nós temos um eixo na vertical condizente com essa situação. Então vamos traçar aqui, deixa eu só ver, eu vou precisar quase o dobro embaixo, né? Em cima eu vou ter uns 12, embaixo quase o dobro. Então aqui nessa posição está boa e o nosso tempo correndo para a direita, né? Vamos colocar aqui a indicação da nossa velocidade no tempo, dada em metros por segundo, e o nosso tempo propriamente dito em segundos. Então vamos lá. Primeiro ponto, aliás, vamos fazer as escalas primeiramente. Novamente o tempo é de 3,5 segundos, o tempo máximo. Então vamos dividir aqui em 4. Vamos ver se fica bom aqui. 1, 2, 3, 4. 4 segundos. Ok. E o y também é importante dividir. Vamos colocar aqui como se fosse 10. E aqui aproximadamente o nosso 15, tá? Então aqui 10. Para baixo nós vamos ter aqui até menos 25. Então, menos 10. Menos 20 e menos 30 metros por segundo, tá ok? Agora sim, podemos continuar. No tempo zero, velocidade positiva de 12 metros por segundo faz parte do problema. Então vamos usar a coloração preta aqui. 12 metros por segundo, aproximadamente nessa região aqui, ó. No tempo 1,223, a velocidade é zero. Opa, vai estar nesse eixo aqui. Então, vamos já pegar a coloração verde. Aqui é 1,5, aqui é 1,223. Está aqui, ó. Nosso ponto. Quando ele atingiu lá no topo, a velocidade ficou nula, né? Estou no tempo 1,223. E depois, um pouquinho antes de tocar o solo, que agora eu vou fazer um esquema aqui para nos auxiliar, né? Só um pouquinho, vamos mudar de cor. Nos auxiliar para não ficar uma coisa muito inconsistente. Eu sei que vai dar uma reta e estou só preparando aqui. Agora sim,
No tempo 3,5, né? Vamos pegar aqui o cor de vinho, 3,5 aproximadamente aqui. Eu vou descer até encontrar aqui, ó, a velocidade menos 23, né? Aqui é 25, 23 é um pouquinho antes, provavelmente, olha lá, está coincidente, né? Manteve a escala, deu um valor bem coerente. E aí, novamente, a bolinha aqui, ela é aberta, porque lá no solo nós sabemos que tem uma colisão, né? Então, nós vamos deixar a bolinha aberta, indicando que não faz parte do problema, né? Exatamente sobre o solo, né? Então, bolinha aberta. E o nosso gráfico, então, vou apagar aquela parte excedente aqui, ó. Isso aqui não faz parte do gráfico. O gráfico é essa reta que vai daqui até lá embaixo, tá bom? Toda essa reta com esse ponto aqui iniciando, pertencente ao problema, e aquele ponto lá não pertencente ao problema, fora do problema, tá ok? Então aí está os dois gráficos, tá? O gráfico para o y de t e o v de t. E fica agora ainda o gráfico para o v de y. Esse aqui é um gráfico bastante interessante. Nós vamos traçar por curiosidade aí, para nós fecharmos aí esse problema de uma forma bem completa. E a equação para traçar o v de y, seria o nosso item F, vem lá de Torricelli. Você pode montá-la lá no início, nós fizemos as integrações e tal. Em vez de você integrar no tempo, você integra em y. Vai ser aquela equação de Torricelli. E você vai obter algo do seguinte formato, que v de y ao quadrado aqui, né? Mas vamos deixar o quadrado do outro lado, é igual a raiz quadrada da velocidade inicial, que no nosso caso aqui é 12, ao quadrado. Então vai dar 144 ao quadrado, menos 2 vezes 9,81, vezes o y variando menos o y inicial, que é 18. Então, essa equação é a equação do v de y. Da onde obteve? Revisando, ó, vem daquela equação onde a aceleração é igual a v dv dy. E aí você integra uma vez em y e uma vez em v aqui, ó. Vai aparecer um meio de v quadrado e tal, por isso que tem esse 2 aqui, vem do meio. E esse quadrado no v é que vai vir aqui essa raiz quadrada, tá? Vai ficar um limite superior menos inferior. Então, a incógnita superior vai ser v quadrado, né? Aí, a hora que você isolar aqui o v quadrado, fica essa raiz desse lado. Eu não coloquei o gráfico aqui na forma full, só um pouquinho aqui que deu um bode aqui. Só um minutinho. Eu não coloquei ele na forma full, só minimizar aqui. Porque ia demandar muito tempo de vídeo e não é necessário. A gente não vai trabalhar com esse tipo de gráfico, mas é uma curiosidade. Observe aqui, ó. Esse aqui, ó, na horizontal é o nosso eixo do y, está variando, e na vertical aqui é o nosso eixo da velocidade. Vamos já colocar aqui, ó. Então aqui v em metros por segundo e aqui o nosso y em metros, tá? Fiz aqui uma escala aproximada. Olha só que fenômeno estranho. Não é bem uma função que a gente espera, mas enfim. Ele parte lá dos 12 metros aproximadamente, parte, vai até o alto e aí a velocidade cai a zero. Tive que fazer em duas partes aqui. A velocidade cai a zero. E a velocidade nesse primeiro trecho toda é positiva, toda é subindo, né? Esse primeiro trecho aqui, ó. O segundo trecho, ela está lá em cima e vai até o solo. O segundo trecho é essa parte aqui, ó. Então eu estou lá no alto com velocidade nula, estou lá em 25 metros praticamente, e a esfera vai caindo e a velocidade vai ficando negativa. Olha só. Então esse aqui é o gráfico
da velocidade em função da altura y. Tá ok? Então, ficamos por aqui e abrangemos aí um estudo de caso bem completo. Lembrando, né, esse estudo de caso tem uma condição de contorno, 2, 3, abordamos o V igual a dy dt e o A igual a dv dt e também que a aceleração é v dv dy. Todos aplicados a um problema de movimento de engenharia, focando apenas na cinemática, sem a cinética, sem força, sem massa, sem atrito, sem resistência. É só posição no tempo. Até mais, bons estudos.